83 pessoas presenciaram o momento em que o coronel Antônio Marques cometeu o erro que custaria a vida dele, meu consagrado. 83 almas dentro daquele boteco suado de triunfo, no sertão de Pernambuco, numa tarde de julho de 1937. Eu sei o número exato, porque meu avô estava lá, sentado num canto escuro, com um copo de cachaça pela metade. E ele contou cada rosto que testemunhou aquilo. Contou, recontou e levou esse número pro caixão como quem carrega uma maldição. Porque tem certas coisas, vice, que a gente não esquece nem querendo, que grudam na alma como breu em couro velho. E o que aconteceu naquela tarde foi uma dessas coisas que marcam o destino de um lugar inteiro. Agora deixa eu te contar essa história direito, do jeito que ela precisa ser contada, sem pressa e sem medo da verdade. E se você está me assistindo de algum canto desse Brasil imenso, comenta aqui embaixo de onde você é. Se inscreve no canal que tem muita história de arrepiar os cabelos esperando por você, porque o que vou revelar agora poucos sabem. Poucos viveram para contar. E eu estou aqui justamente para que essa memória não vire pó como tantas outras que o vento do sertão levou. A história começa pelo fim, com o padre, porque às vezes é só olhando o estrago que a gente entende como as coisas desandaram. O coronel Antônio Marques foi encontrado 3 dias depois daquela tarde no quintal da própria fazenda, decepado numa jaqueira velha que dava sombra para as vacas. Ninguém precisou investigar muito para saber o que tinha acontecido. O corpo dele estava marcado, cortado com precisão de quem conhece cada nervo, cada artéria, cada ponto onde a dor grita mais alto. As marcas eram inconfundíveis para quem conhecia o modus operandi do cangaço, mas não eram marcas de raiva descontrolada, não, senhor. Eram marcas de uma execução pensada, calculada, quase educativa, como se alguém tivesse querido deixar um recado bem claro pro sertão inteiro. Tem limites que homem nenhum, por mais poderoso que seja, pode ultrapassar. Para entender como um homem que mandava em 3 municípios, que tinha jagunço de sobra e dinheiro enterrado em meia dúzia de fazendas, foi parar naquele fim, a gente precisa voltar pro boteco, minha gente. O bar do Português ficava bem no centro de Triunfo, numa esquina onde o sol batia inclemente, fazendo o reboco descascar e os cachorros procurarem sombra embaixo das mesas. Era um estabelecimento simples, chão batido, paredes que já foram brancas, mas viraram um amarelo sujo de poeira e fumaça de cigarro. Tinha umas 10 mesas de madeira tosca, bancos compridos, onde cabiam 4 homens apertados. E um balcão onde o português, um homem baixo, barrigudo, que tinha vindo de Portugal fugido de alguma desgraça que ele nunca contava direito, servia. Cachaça, cerveja morna e uns petiscos de carne seca, que eram famosos na região. Naquela tarde de julho, o calor era daqueles que derrete a vontade das pessoas, que faz até cachorro perder a disposição de latir. O céu tinha aquela cor branca de verão bruto, sem uma nuvem sequer para dar esperança de chuva. As cigarras cantavam num desespero que parecia avisar que algo de ruim pairava no ar. Dentro do bar, os homens bebiam devagar, conversavam baixo, porque o calor tirava até a vontade de falar alto. Tinha vaqueiro descansando da lida, caixeiro viajante matando tempo antes de pegar a estrada, uns funcionários da prefeitura que fingiam trabalhar, mas passavam a tarde ali, e claro, sempre tinha os capangas de algum coronel de plantão, homens de cara fechada e revólver na cintura. O coronel Antônio Marques chegou por volta das 3 horas da tarde, quando o movimento já estava estabelecido e todo mundo acomodado nos seus cantos. Ele não era de frequentar boteco, vice, homem da posição dele costumava beber em casa, na varanda da fazenda, servido pelos empregados em copo de cristal. Mas naquele dia, ele tinha vindo à cidade resolver uns negócios na prefeitura, provavelmente apertando alguém para conseguir alguma coisa que só o poder torto consegue, e resolveu passar no bar antes de voltar para a fazenda. Veio acompanhado de 2 capangas, cabras da peste, que todo mundo conhecia de vista e evitava cruzar o caminho. Antônio Marques era um homem grande, mais de 1,80 metros de altura, largo de ombros, com uma barriga que denunciava anos de fartura, enquanto o povo passava fome. Tinha uns 50 anos naquela época, bigode grosso e grisalho,
cabelo penteado para trás com brilhantina que fedia de longe. Usava roupas caras, sempre linho branco impecável, mesmo no meio da poeira. Botinas de couro legítimo e um chapéu panamá, que devia custar mais do que um vaqueiro ganhava em 6 meses. No dedo, um anel de ouro maciço com uma pedra vermelha aí, no bolso do colete, uma corrente de ouro grossa ligada ao relógio. Era homem de mostrar poder, de deixar claro que ele estava acima dos outros. Quando ele entrou no bar, o silêncio não foi imediato, mas foi se espalhando feito mancha de óleo. As conversas foram morrendo mesa por mesa, os copos pararam no ar, os olhares se desviaram. Não era medo puro, era aquele respeito forçado que se tem por quem pode destruir sua vida com um estalar de dedos. O coronel nem precisava pedir passagem. As pessoas se afastavam sozinhas, abrindo o caminho como o mar se abrindo. Ele foi direto pro balcão, bateu com a mão na madeira, fazendo as garrafas tremerem, e gritou pro português trazer uma garrafa de cachaça da boa. Não aquela porcaria que ele servia pros pobres. O português, que tinha sobrevivido décadas no sertão, justamente por saber quando calar a boca e quando falar, trouxe uma garrafa que guardava embaixo do balcão, reservada para ocasiões especiais ou para homens que era melhor agradar. Serviu 3 copos, um pro coronel e 2 pros capangas, e voltou pro seu canto sem dizer palavra. O coronel virou o primeiro copo de uma vez, fez aquela careta de quem aprecia e reclama ao mesmo tempo, e começou a falar alto, porque homem de poder adora a plateia, mesmo que ninguém tenha pedido para ouvir. Começou falando de política, de como ele tinha conseguido eleger o prefeito que queria, de como tinha gente devendo favor para ele em todo canto. Falava alto, ria sozinho das próprias piadas, batia na mesa. Os capangas riam junto, é claro, porque capanga bom ri de tudo que o patrão fala. O pessoal no bar continuava nas suas conversas, mais baixo agora, fingindo que não estava prestando atenção, mas todo mundo de olho, porque no sertão a gente aprende cedo a ler o ambiente, a sentir quando o tempo vai fechar. Aí o coronel encheu o copo de novo, bebeu metade e, do nada, o assunto mudou. Ele começou a falar de cangaço, de como aquilo era praga que precisava ser exterminada, de como o bandido bom era bandido morto. Ninguém discordava alto, mas também ninguém concordava muito. O cangaço era assunto complicado no sertão, vice. Tinha quem odiasse, tinha quem admirasse, tinha quem tivesse medo e tinha quem tivesse favor. Era uma teia complexa de lealdades e traições, de acordos silenciosos e vinganças adiadas. Falar mal de cangaceiro em público era acender um fósforo perto de barril de pólvora. Você nunca sabia quem na sala tinha ligação com o cangaço, quem tinha parente no bando, quem devia proteção. Mas o coronel Antônio Marques, embebedado pelo poder e pela cachaça, não ligava para sutilezas. Ele continuou destilando veneno, falando que cangaceiro era tudo covarde, que só atacava a gente indefesa, que se encontrasse com gente de verdade, corria feito cachorro sem dono. Os capangas riam, concordavam, inflamavam mais ainda. E aí, meu consagrado? Aí foi que ele cometeu o erro fatal. Encheu o copo mais uma vez, levantou-o para o alto, como se fosse fazer um brinde, e gritou com toda a força dos pulmões, fazendo o bar inteiro parar de respirar. Fogaréu tá morto, gritou ele. A voz ecoando nas paredes sujas. Aquele desgraçado finalmente encontrou quem era mais homem que ele. A volante do Ceará acabou com aquele cachorro, e agora o sertão pode respirar aliviado. Fogaréu morreu feito rato, escondido, covarde, e vou mandar celebrar missa de gratidão. O silêncio que caiu sobre o bar naquele momento não era um silêncio comum. Era daqueles que pesa, que sufoca, que faz a pessoa sentir o próprio coração batendo alto demais. Até as cigarras lá fora pareceram calar. O tempo parou. Todo mundo sabia que o coronel tinha acabado de cruzar uma linha que não devia ser cruzada. Falar mal de Fogaréu era uma coisa. Comemorar a morte dele em público, em alto e bom som, era assinar a própria sentença. Porque veja bem, minha gente, Fogaréu tinha morrido, sim, isso era verdade. Tinha sido morto pela volante do tenente João Bezerra em Jicos, ali no sertão de Sergipe, em julho de 1938. Mas a informação ainda não tinha chegado direito em todos os cantos. Ainda havia dúvida, boato misturado com fato. E, mais importante ainda, o cangaço não tinha morrido com Fogaréu. Corisco ainda estava vivo.
Zé da Serra ainda estava ativo. Tinha uma dúzia de bandos menores espalhados e, acima de tudo, tinha os simpatizantes, os protegidos, os coiteiros. Aquela rede invisível que sustentava o cangaço no sertão. Meu avô contava que sentiu a mudança no ar na hora, como quando o vento muda de direção antes da tempestade. Ele olhou em volta discretamente e percebeu que não era o único desconfortável. Tinha rostos tensos, mãos que tinham se movido instintivamente para perto da cintura, onde alguns levavam faca ou revólver. O português atrás do balcão tinha ficado pálido, e ele não era homem de se abalar fácil. Um dos vaqueiros na mesa do canto, um tal de Severino, que meu avô conhecia de vista, tinha levantado devagar e saído pela porta dos fundos sem terminar a bebida. Outros desviavam o olhar para o chão, para a mesa, para qualquer lugar menos para o coronel. Mas Antônio Marques, bêbado de poder e cachaça, não percebeu nada. Ou percebeu e não ligou, o que era pior ainda. Ele continuou, a voz ainda mais alta, dizendo que agora sim os homens de bem iam poder civilizar aquela terra de desgraçados, que o sertão ia virar gente, que bandido ia prender o lugar dele. Os capangas riam, batiam na mesa, pediam mais cachaça. Era uma cena grotesca, patética, de homens pequenos se sentindo grandes, pisando em cima de um morto que tinha sido maior que todos eles juntos. Foi aí que a porta do bar se abriu. Ninguém tinha prestado atenção, porque gente entrando e saindo de boteco é normal, faz parte do movimento. Mas dessa vez foi diferente. Um homem entrou e ficou parado ali na soleira, recortado contra a claridade violenta da rua. A luz estava nas costas dele. Então, num primeiro momento, era difícil ver o rosto direito, só a silhueta. Silhueta de um homem magro, alto, com chapéu de couro na cabeça e um rifle pendurado nas costas. Usava roupa de cangaceiro, aquela indumentária inconfundível, gibão de couro, cartucheiras cruzadas no peito, lenço no pescoço. O homem ficou ali parado uns segundos, que pareceram durar uma eternidade, só observando o ambiente, os olhos percorrendo cada rosto, cada canto, até pousar no coronel Antônio Marques, que ainda estava de costas para a porta, alheio a tudo. Aí o homem começou a andar devagar, as botas fazendo aquele barulho característico no chão batido. Cada passo soando alto no silêncio sepulcral que tinha tomado conta do lugar. As pessoas iam se afastando no caminho dele, abrindo passagem. Algumas chegavam a levantar e encostar na parede. Meu avô disse que reconheceu quem era antes mesmo de ver o rosto direito. Era pela forma de andar, pela postura, pela presença que o homem trazia. Tinha uma autoridade ali que não vinha de dinheiro ou de terra. Vinha de algo mais profundo, mais visceral. Vinha de quem tinha sobrevivido a 1000 emboscadas, tinha matado e quase morrido dezenas de vezes, tinha virado lenda viva no sertão bruto. O homem continuou andando até chegar bem atrás do coronel, tão perto que podia tocar nele. Os capangas já tinham percebido, já tinham levado a mão pro revólver, mas alguma coisa os impedia de sacar. Talvez fosse medo. Talvez fosse a certeza de que, se puxassem ferro ali, todo mundo ia morrer, inclusive eles. O bar inteiro prendia a respiração, 83 pares de olhos grudados naquela cena. E aí, compadre, aí foi que aconteceu. O homem estendeu a mão devagar, quase gentil, e tocou no ombro do coronel Antônio Marques. Um toque leve, quase delicado, de quem quer chamar atenção sem agressão. O coronel sentiu, ficou tenso na hora, virou o rosto devagar, já meio desconfiado de que tinha feito besteira. E quando ele olhou para trás e viu quem era, quando reconheceu aquele rosto marcado pelo sol e pelas cicatrizes, quando encontrou aqueles olhos frios que já tinham visto mais morte do que qualquer homem deveria ver. O copo escorregou da mão dele e se espatifou no chão, porque ali parado, com a mão ainda pousada no ombro dele, estava Zé da Serra, um dos cangaceiros mais temidos do sertão. Braço direito que tinha sido de fogaréu, homem que tinha fama de não perdoar ofensa e de cobrar dívida de sangue até da família inteira, se fosse preciso. E Zé da Serra tinha ouvido cada palavra que o coronel tinha dito. Tinha escutado a comemoração, o desrespeito, a falta de consideração com a memória de um homem que, para a gente do cangaço, era mais que um chefe. Era quase um santo guerreiro. Zé da Serra não disse nada naquele primeiro momento, só ficou ali parado,
a mão no ombro do coronel, olhando bem dentro dos olhos dele. E naquele silêncio absurdo, naquele olhar que durou talvez 5 segundos, mas pareceu 5 horas, todo mundo no bar entendeu que o coronel Antônio Marques era um homem morto. A pergunta não era se ele ia morrer, mas quando e como. E, mais assustador ainda, todo mundo entendeu que não adiantava fugir, não adiantava pedir socorro, não adiantava rezar. Porque quando o cangaço decidia cobrar uma dívida de hora, nem Deus no céu impedia. Agora vem a parte que te arrepia de verdade, meu consagrado. Porque quando aquela mão pesada desceu no ombro do coronel Antônio Marques, o tempo parou dentro daquele bar fedorento. O ar ficou denso que nem melado grosso, e todo mundo que estava ali sentiu na pele que alguma coisa estava prestes a acontecer. Algo que iam contar para os netos quando ficassem velhos, com aquele tom de quem viveu história de trancar a rua. O coronel tinha a boca ainda aberta, metade do gole escorrendo pelo canto do lábio. Aquele sorriso de quem acabou de cuspir na cara da morte e acha que saiu por cima. Mas aqueles dedos grossos no seu ombro, calejados, com unha suja de estrada, pesavam como se fossem feitos de chumbo do pesado. Daquele que entorta cano de espingarda. E antes que eu te leve mais fundo nessa encrenca toda, deixa eu te dizer uma coisa de coração aberto, vice. Porque se você está assistindo isso de algum canto desse Brasil grande, seja lá de onde for, da capital ou do interior, faz o seguinte para mim. Compadre, comadre, bota aí nos comentários de que cidade você está acompanhando essa história. Porque eu gosto de saber que tem gente de todo canto ouvindo essas narrativas que vêm do fundo da alma nordestina. E se você ainda não se inscreveu no canal, aperta logo esse botão, porque história boa dessas, contada com o coração na mão e o respeito que o sertão merece, não é todo dia que você encontra, não. E eu quero ter você aqui comigo em cada jornada dessas que a gente vai trilhando juntos nas pegadas dos cabras da peste que fizeram história nesse chão abençoado e sofrido. Porque o que vem agora, minha gente, é de arrepiar os cabelos da nuca e fazer você entender por que o nome de Zé da Serra era sussurrado com medo até em confessionário de igreja. Antônio Marques começou a virar o pescoço devagar, bem devagar, como o bicho acuado que sente o predador, mas ainda não quer acreditar que foi pego. A fumaça do cigarro dele subia torta, tremida, porque a mão que segurava o toco tinha começado a tremer sem que ele percebesse. O bar inteiro estava num silêncio de cemitério às 3 da tarde. Só se ouvia o vento lá fora, assobiando nas frestas da parede de taipa, e aquele barulho irritante da mosca presa na teia de aranha no canto do teto. Quando os olhos do coronel encontraram a figura por trás dele, o sorriso morreu na cara dele como planta em terra seca. Porque ali de pé, com aquele chapéu de couro puxado para frente, escondendo metade do rosto queimado de sol, estava Zé da Serra. E Zé da Serra não era homem de meter medo por ser grande ou forte. Não, vice. Ele era magro, seco que nem galho de Jurema, mas tinha nos olhos aquela coisa que só quem já matou demais e dormiu tranquilo depois tem. Aquela frieza de cobra corre, daquelas que não avisa antes de dar o bote. O dono do bar, seu Tertuliano, homem de uns 60 anos que tinha visto de tudo naquela vida, engoliu seco e se benzeu por baixo do balcão. Ele conhecia Zé da Serra desde quando o cabra era menino, desde antes de tudo desandar. Tertuliano lembrava do garoto que vinha comprar rapadura com a mãe, menino franzino de olho assustado, que ajudava a velha a carregar as trouxas. Mas aquilo tinha sido em outro tempo, antes da grande seca de 1932, antes dos jagunços do velho Mascarenhas invadirem o sítio da família dele. Antes de fazerem o que fizeram com a mãe do menino, enquanto ele assistia amarrado num pé de umbuzeiro, o Zé da Serra, que saiu daquele dia, era outro. Era um bicho nascido da dor mais podre, do tipo que fermenta dentro do peito e vira veneno puro. Antônio Marques piscou 3 vezes seguidas. A boca abriu e fechou sem som sair. Parecia peixe fora d'água na beira do açude. A mão de Zé da Serra continuava firme no ombro dele. E aí o cangaceiro falou com aquela voz baixa e arrastada, cada palavra mastigada devagar, como quem saboreia a rapadura. O senhor estava dizendo o que mesmo sobre o meu capitão, coronel? E tinha uma coisa naquele jeito como dele falar que era mais assustador do que se ele tivesse gritado. Era tipo olho de tufão,
sabe? Aquela calmaria antes do inferno se soltar. Antônio Marques tentou se levantar, mas a mão de Zé da Serra apertou mais forte e o coronel sentiu os ossos do ombro estalarem. Um aperreio grande subindo pelo braço até o pescoço e o e o tava só comentando as novidades. Zé, o povo tá dizendo por aí que... A voz do coronel saiu tremida, fininha, tão diferente daquela basófia toda de minutos atrás. Zé da Serra inclinou a cabeça pro lado, tipo cachorro que escuta barulho longe, e um sorriso torto apareceu no canto da boca dele. O povo tá dizendo, ele repetiu, arrastando as palavras. Pois é, coronel, o povo diz muita coisa. Diz que chuva vem quando rolinha canta. Diz que defunto mal enterrado anda à sombra. Diz um bocado de besteira. Mas o senhor, homem letrado, dono de terra, não devia sair repetindo o que o povo diz sem ter certeza. Não acha? Não. Os outros homens do bar estavam feitos estátuas. Ninguém mexia nem o dedo mindinho. Carlinhos, o filho do açougueiro, estava com o copo a meio caminho da boca há uns 5 minutos, o braço congelado no ar, com medo de fazer barulho se colocasse o copo na mesa. O velho Mundinho, que sempre tinha uma história para contar, estava encolhido no canto dele, os olhos arregalados feito coruja. Zé da Serra era da guarda pessoal de Fogaréu. Era um dos homens de confiança do rei do cangaço. Aqueles que dormiam perto da rede do capitão e acordavam no meio da noite se uma folha caía diferente. Ele tinha fama de ser rápido no gatilho, certeiro e, pior, não tinha pingo de misericórdia em ação. Diziam que uma vez, lá pros lados de Triunfo, ele tinha perseguido um delator por 3 dias e 3 noites sem parar, sem comer, sem dormir. Só com o ódio alimentando ele até alcançar o coitado e fazer o que ninguém gosta de lembrar. Antônio Marques tentou outra estratégia, botou aquele sorriso amarelo de quem quer fazer as pazes. Zé, meu filho, você sabe que eu sempre respeitei Fogaréu, sempre deixei vocês passarem nas minhas terras. Nunca dei informação para volante. Nunca. Zé da Serra cortou ele no meio da frase, a voz ainda baixa, mas com um fio de ferro atravessado. Nunca. O senhor tem certeza disso, seu Antônio? E tinha tanta intenção naquele jeito dele falar o nome do coronel, botando o seu na frente, mas carregado de desprezo, que era quase como se tivesse cuspido na cara do homem. Foi aí que a porta do bar se abriu de novo e mais 2 vultos entraram. Eram cangaceiros também. Isso ficou claro pela forma como se moviam, pela arma atravessada no peito, pelo jeito alerta de quem vive olhando as costas. Um deles era João Bonito, cabra conhecido por ter um talho enorme no rosto, da têmpora até o queixo presente de um sargento da polícia que não tinha vivido para ver o sol nascer no dia seguinte. O outro era Sebastião Graúdo, que o apelido enganava, porque de graúdo o homem não tinha nada. Era largo de ombros, com braços grossos de quem carregou o saco de farinha a vida toda antes de entrar pro cangaço. Os dois se posicionaram perto da porta, um de cada lado, e Sebastião botou a mão no cabo da faca na cintura, gesto tranquilo, mas que não deixava dúvida, ninguém ia sair dali sem permissão. A situação tinha virado de ponta cabeça em questão de minutos, vice. Aquele bar que tinha testemunhado a arrogância do coronel Antônio Marques, cuspindo na memória do rei do cangaço. Agora era cenário de outra história completamente diferente. E o mais impressionante era como Zé da Serra comandava aquilo tudo, sem precisar levantar a voz, sem precisar fazer ameaça explícita. Ele soltou o ombro de Antônio Marques e caminhou devagar até o balcão, pediu uma cachaça pro seu tertuliano com um gesto de cabeça. O dono do bar atendeu com mão trêmula, derramou metade da dose no balcão de tão nervoso que estava. Zé da Serra pegou o copo, virou de uma vez e aí limpou a boca com as costas da mão. Daquele jeito rústico de quem nunca se importou com modos de gente da cidade. Sabe qual é o problema, coronel? Zé da Serra começou a falar agora de costas para Antônio Marques, olhando para a própria imagem turva no espelho quebrado atrás do balcão. O problema é que o senhor acha que, porque tem uns pedaços de terra, umas cabeças de gado, pode sair por aí falando de homem que vale mais do que tudo isso junto? Fogaréu é rei porque o povo escolheu ele para ser. Não foi eleição de cartório, não. Foi eleição de respeito, de medo, de gratidão até. O senhor já deu um prato de comida para a família que estava morrendo de fome?
Já protegeu alguém de valentão de farda? Já fez justiça quando a lei do governo só servia para os ricos? Antônio Marques não respondeu, ficou olhando pro chão como um menino pegado na mentira. Zé da Serra continuou: Fogaréu fez tudo isso e muito mais. Então, quando o senhor senta aí cheio de cachaça na cabeça e grita pros quatro ventos que o capitão tá morto, o senhor não tá só espalhando boato. Não, o senhor tá cuspindo na história de cada homem, cada mulher, cada criança que achava que ainda tinha esperança nesse sertão desgraçado. Porque existia um cabra que não se curvava para coronel, para polícia, para governo, para nada, nem ninguém. O silêncio que veio depois dessas palavras era denso que nem nuvem de chuva pesada. Tinha verdade naquilo que Zé da Serra falava e todo mundo ali sabia. Por mais que Fogaréu fosse bandido para os olhos da lei, para os olhos de muita gente pobre, ele era outra coisa. Era o homem que entrava nas fazendas dos ricos e distribuía comida para os moradores, que deixava recado na porta dos coronéis malvados, avisando que ou mudavam de atitude ou iam conhecer o fio da faca, que castigava estuprador e ladrão de gente humilde com uma violência que a polícia nunca tinha coragem de fazer, porque os criminosos geralmente eram protegidos de algum poderoso. João Bonito deu um passo à frente e falou com a voz rouca de quem fumou fumo de rolo a vida inteira: Zé, deixa-o terminar o serviço. Esse velho aí não merece tanta conversa, não, e colocou a mão na coronha do revólver. Zé da Serra levantou a mão pedindo calma. Um gesto simples, mas que foi obedecido na hora. Tinha hierarquia entre aqueles homens e estava claro quem mandava ali naquele momento. Calma, João. A gente não veio aqui para isso. Então ele se virou de novo para Antônio Marques, deu 2 passos na direção dele, abaixou-se até ficar na altura dos olhos do coronel sentado. Mas o senhor vai fazer uma coisa para mim? Vai sim. Antônio Marques acenou que sim com a cabeça, o pescoço parecendo pesado demais para aguentar. Suor escorria pela testa dele, manchando a camisa já suja de poeira da estrada. O senhor vai sair daqui e vai desmentir tudo o que falou. Vai passar em cada bodega, em cada casa, em cada esquina dessa cidade fuleira e vai dizer que estava bêbado, que falou besteira, que Fogaréu tá vivo e mais forte que nunca. Vai fazer isso? Antônio Marques concordou de novo, mais rápido dessa vez, aliviado de que talvez fosse sair dali vivo. Mas Zé da Serra não tinha terminado. E tem mais uma coisa, coronel. O senhor vai mandar para os nossos acampamentos todo mês 10 sacos de farinha, 5 de feijão e um boi gordo, como forma de pedir desculpa por essa falta de respeito toda. Isso durante um ano inteiro, tá combinado? O coronel Antônio Marques empalideceu ainda mais. Se é que isso era possível, aquilo ia custar uma fortuna e arrancar um pedaço bom do lucro dele. Mas que escolha ele tinha? Nenhuma. E ele sabia disso muito bem. Então concordou pela 3ª vez, a voz saindo num fio. Tá combinado, Zé? Pode deixar que eu faço tudo direitinho. Zé da Serra se levantou, estalou as costas, colocou o chapéu mais firme na cabeça. Parecia satisfeito, mas não feliz. Tinha uma tristeza no fundo daqueles olhos dele, tipo tristeza de quem já viu demais, de quem carrega peso que não deveria existir em homem nenhum. E foi nesse momento que o destino resolveu pregar mais uma peça naquela situação toda já complicada. A porta do bar se escancarou de novo, mas dessa vez não era cangaceiro, não, era um garoto. Não devia ter mais que 12 anos, descalço, com a camisa rasgada, ofegante de tanto correr. Ele entrou tropeçando nas próprias pernas de tão apressado, os olhos arregalados de pavor, e gritou sem nem ver direito quem estava ali dentro. Gente, a volante do tenente Liberato está entrando na cidade. São mais de 20 homens armados e eles estão procurando o cangaceiro. O garoto finalmente focou a visão e viu Zé da Serra, João Bonito e Sebastião Graúdo, e o sangue fugiu da carinha dele. Ele tinha acabado de entregar os homens sem querer, tudo desembestou rápido depois disso. Zé da Serra não perdeu tempo, pusou o Eifer, que estava escondido debaixo do gibão de couro, e se muvou para a janela num pulo só. João Bonito e Sebastião já estavam com as armas em punho, se posicionando estrategicamente. Seu tertuliano se jogou atrás do balcão. O garoto correu para debaixo de uma mesa.
Os outros homens que estavam bebendo se espremeram nos cantos, tentando virar invisíveis. E o coronel Antônio Marques, aquele que minutos atrás estava todo prosa, anunciando a morte de Fogaréu, agora estava encolhido na cadeira, percebendo que tinha virado refém daquela situação sem saída. Zé da Serra olhou pela janela suja, viu a poeira subindo lá longe, o som de cavalos em galope ficando mais alto. Quantos você viu, menino? Ele perguntou pro garoto debaixo da mesa. O moleque respondeu tremendo: uns 20, seu Zé, talvez mais, tão armados até os dentes. 20 contra 3. As contas não eram boas, mas Zé da Serra já tinha enfrentado o pior. O problema não era lutar. O problema é que ali tinha gente inocente, tinha o velho Tertuliano, tinha o menino, tinha os bêbados que não tinham culpa de nada. Se começasse tiroteio ali dentro, ia virar matadouro. A gente precisa sair. João Bonito disse o óbvio. Mas como? Eles já devem ter cercado. Sebastião Graúdo cuspiu no chão, resmungou um palavrão, depois falou: tem os fundos do bar, dá num beco que leva pros currais abandonados. De lá a gente consegue alcançar os cavalos que deixamos escondidos perto do riacho. Era um plano arriscado, mas era o único plano. Zé da Serra concordou com a cabeça, já se movendo na direção da porta dos fundos. Mas antes de sair, ele se virou uma última vez pro coronel Antônio Marques, apontou um dedo na direção dele. Não esquece o combinado, coronel. E se você abrir a boca para delatar a gente agora, eu juro pela alma da minha mão que vou voltar aqui e não vai sobrar nem sombra do senhor, nem da sua família. Entendeu bem? Antônio Marques fez que sim, o rosto uma máscara de terror. E aí os 3 cangaceiros sumiram pela porta dos fundos, deixando o bar num silêncio pesado, quebrado apenas pelo som dos cascos dos cavalos se aproximando. Seu Tertuliano saiu de trás do balcão, ajudou o garoto a se levantar, fez o sinal da cruz 3 vezes seguidas. Misericórdia, meu Deus! Foi tudo o que ele conseguiu dizer. Os outros homens começaram a se mexer de novo, devagar, ainda assustados. E o coronel Antônio Marques ficou sentado ali, suando frio, entendendo que tinha acabado de escapar da morte por um fio de cabelo, mas que tinha feito um acordo que ia sugar a riqueza dele por um ano inteiro e que agora tinha a volante prestes a invadir o bar, fazendo perguntas que ele não podia responder com a verdade. A porta da frente arrebentou com um chute violento. O tenente Liberato entrou, revólver em punho, com 5 soldados atrás dele, todos armados, todos com cara de poucos amigos. Liberato era conhecido no sertão inteiro cabra cruel, que gostava de torturar suspeito para arrancar confissão, que já tinha matado mulher e criança só porque eram família de cangaceiro. Ele tinha uma cicatriz grossa na testa, presente de um tiro que quase o matou 3 anos atrás, num confronto em Pernambuco. E desde então, ele tinha se tornado ainda mais sádico, ainda mais implacável. Os olhos dele varreram o bar, analisando cada canto, cada pessoa, procurando qualquer sinal de que os cangaceiros que ele caçava tinham passado por ali. Cadê eles? Liberato grunhiu, cuspindo as palavras. Ninguém respondeu. O silêncio era absoluto. O tenente deu 2 passos para dentro. Os soldados se espalharam, apontando as armas para os homens do bar. Eu perguntei: cadê os cangaceiros? Um menino veio correndo dizendo que tinha visto 3 entrarem aqui. O garoto embaixo da mesa tremeu inteiro, percebendo que tinha sido ele o causador daquilo tudo. Liberato percebeu o movimento, apontou para baixo da mesa. Tira esse moleque daí. Um dos soldados puxou o garoto pelo braço, o menino choramingando de medo. Foi aí que o coronel Antônio Marques tomou a decisão que ia definir o resto daquela noite toda. Ele podia ter entregado os cangaceiros, podia ter dito que tinham fugido pelos fundos, podia ter ganhado o favor de Liberato e quem sabe até uma proteção, mas alguma coisa naquelas palavras de Zé da Serra tinha mexido com ele. Ou talvez fosse só o medo do que o cangaceiro faria se ele abrisse o bico. Antônio Marques se levantou, cambaleante ainda da bebida e do susto, e falou com uma firmeza que ele mesmo não sabia que tinha. Não tinha cangaceiro nenhum aqui. Não, tenente. O menino deve ter visto, foi os vaqueiros do Souza passando. Eles usam chapéu parecido. Liberato virou devagar para encarar o coronel, os olhos estreitados em desconfiança. Tá querendo me enganar, Antônio? A ameaça era clara na voz dele.
O coronel engoliu seco, mas manteve a mentira. Não, senhor tenente, tô dizendo a verdade. Tava aqui o tempo todo. Não vi cangaceiro nenhum entrar. Não. Os outros homens do bar concordaram com a cabeça, um murmúrio de apoio se espalhando. Ninguém ali queria que a volante começasse a torturar gente para arrancar confissão, então era melhor todo mundo contar a mesma história. O tenente Liberato não acreditou, isso era óbvio pela cara dele, mas ele também não tinha prova nenhuma. Cuspiu no chão, xingou baixo, então ordenou para os soldados: revirem esse lugar inteiro, cada canto, cada buraco. Se tiver alguém escondido, eu quero encontrar. Os soldados obedeceram, começaram a quebrar tudo, virando mesas, abrindo baús, rasgando sacos de farinha. Liberato se aproximou de seu tertuliano e encostou o cano do revólver debaixo do queixo do velho. Cadê a porta dos fundos? Velho, Tertuliano, tremendo, apontou. O tenente mandou 3 soldados irem verificar e eles saíram correndo. Os minutos seguintes foram de agonia pura, todo mundo esperando, ninguém sabendo se os cangaceiros tinham conseguido escapar ou se iam ser pegos no beco. O som dos soldados quebrando coisas lá fora ecoava, gritos de ordem, barulho de porta sendo. E aí, depois do que pareceu uma eternidade, os 3 soldados voltaram. Nada, tenente. O beco tá vazio, mas tem rastro de cavalo fresco perto do riacho. Eles devem ter fugido. Liberato socou a parede com tanta força que rachou o reboco e espalhou pó branco no ar. Ele tinha perdido a presa de novo. O tenente se virou para o coronel Antônio Marques, caminhou até ele devagar, com aquela calma assassina de quem ainda não decidiu se vai matar ou poupar. Parou a centímetros do rosto do coronel, tão perto que Antônio Marques podia sentir o bafo de fumo e raiva do homem. Você tá mentindo para mim, Antônio? Eu sei que tá, mas vou deixar passar dessa vez. Da próxima não vai ter tanta sorte, não. E então, sem aviso, Liberato deu uma cabeçada no nariz do coronel, um estalo seco, sangue espirrando. Antônio Marques caiu de volta na cadeira, as mãos no rosto, gemendo de dor. Liberato cuspiu de novo, virou as costas e ordenou para os soldados: vamos embora, a gente ainda vai pegar esses desgraçados. E eles saíram, montaram nos cavalos, desapareceram na noite que já tinha caído sobre a cidade. O bar ficou em silêncio de novo, mas agora era um silêncio diferente, carregado de alívio e de medo ao mesmo tempo. Seu tertuliano correu buscar um pano molhado para o coronel estancar o sangue. O garoto ainda chorava baixinho. Os outros homens começaram a falar ao mesmo tempo, nervosos, aliviados, discutindo o que tinha acabado de acontecer. E lá longe, escondidos na escuridão da caatinga, Zé da Serra, João Bonito e Sebastião Graúdo pararam os cavalos para tomar fôlego. Tinham conseguido escapar por pouco, muito pouco. João Bonito riu nervoso. Oxente, vice, a bala comeu no centro mesmo. Sebastião Graúdo checou a munição, grunhiu, e vai comer mais ainda. Liberato não vai desistir fácil. Zé da Serra estava quieto, olhando para trás na direção da cidade, pensando no coronel que tinha mentido para a polícia para proteger eles. Isso era inesperado. Talvez existisse um pouco de decência naquele homem, afinal, mas não tinha tempo para ficar filosofando, não. Eles precisavam voltar para o acampamento. Precisavam avisar Fogaréu que a volante estava no encalço deles com força total, que tinham quase sido pegos na cidade. Tocaram os cavalos de novo, sumindo na noite fechada, deixando só poeira e mistério para trás. E enquanto isso, na cidade, o coronel Antônio Marques segurava o nariz quebrado e pensava em como a vida tinha dado uma volta completa em questão de horas. De manhã ele era um homem poderoso, de tarde tinha sido humilhado por cangaceiro, de noite tinha apanhado da volante e agora estava devendo favores para os dois lados. Preso numa teia que ele mesmo tinha ajudado a tecer com a língua grande dele. Mas o pior ainda estava por vir. E ninguém ali imaginava, porque enquanto todo mundo achava que a noite tinha acabado, que o perigo tinha passado, lá nas montanhas, bem longe dali, num acampamento escondido entre as pedras, Virgulino Ferreira da Silva, o verdadeiro fogaréu, estava terminando de limpar o rifle dele, preparando os homens para uma operação grande que ia acontecer em 3 dias. E quando ele soubesse do que tinha acontecido na cidade, do que o coronel Antônio Marques tinha falado, da humilhação que seus homens tinham passado,
ia desencadear uma fúria que o sertão inteiro ia sentir, porque mexer com Fogarel era uma coisa, mas mexer com a honra dos homens dele era outra completamente diferente. E o rei do cangaço nunca mesmo, deixava desaforo sem resposta. O vento da noite soprou mais forte, levantando poeira na rua vazia do bar. Seu tertuliano trancou a porta com 3 trancas e empurrou uma mesa contra ela por garantia. Apagou as lamparinas, todas menos uma. Aquela tinha sido uma noite que ele ia contar para os netos, se vivesse para ter netos. O coronel Antônio Marques finalmente conseguiu parar o sangue do nariz, mas a dor latejava. E ele sabia que aquela dor física não era nada comparada com o aperreio que tinha se metido. Tinha a volante desconfiada dele de um lado, tinha os cangaceiros cobrando o tributo do outro. Como um homem sobrevive espremido entre 2 forças dessas? Essa era a pergunta que não queria calar na cabeça dele, enquanto a noite avançava devagar, carregada de presságios ruins. E lá longe, muito longe, um grito de coruja rasgou o silêncio, anunciando que a morte estava rondando, só esperando o momento certo de dar o bote fatal. Pois agora, minha gente, chegamos na hora em que o silêncio grita mais alto que qualquer boca. O coronel estava ali com a palavra na ponta da língua, ainda tremendo nos beiços, quando sentiu aquela mão pousar no ombro dele. Não era a mão de quem pede licença, não, era a mão de quem marca território, de quem conhece cada palmo da terra que pisa. E quando ele virou o pescoço devagar, sentindo o suor frio descer pela nuca, viu o homem que todo mundo conhecia só de ouvir falar. Zé da Serra estava ali em carne e osso, com aquele olhar que não precisava de rifle para matar. O coração do coronel bateu tão forte que ele jurou que todo mundo no bar escutou. O tempo não parou, não, mas ficou lento, feito melado grosso escorrendo da panela. E foi nesse instante que tudo o que ele tinha construído com mentira, com medo emprestado, com coragem que não era dele, desmoronou feito casa de taipa em dia de chuva forte. E já que você tá aí preso nessa história comigo, me conta de onde você tá me assistindo agora, vice. Se tá no Ceará, na Bahia, em São Paulo ou lá nos confins do mundo, deixa teu comentário que eu quero saber. E se ainda não é inscrito nesse canal, aperta logo esse botão, porque a história boa a gente não deixa passar. E tem muito mais causos do sertão esperando por você. Agora segura na cadeira que o que vem agora é de trancar a rua. Zé da Serra não disse nada de imediato. Ele só ficou ali com a mão pesando no ombro do coronel, sentindo o homem tremer por dentro. Os outros cangaceiros, que estavam espalhados pelo bar, começaram a se aproximar devagar, cercando as mesas, fechando as saídas, mas sem alarde, sem gritaria. Era tudo calculado, friamente pensado. O dono do bar, seu Antônio, esse que já tinha visto de tudo naquela vida, ficou paralisado atrás do balcão, com o pano de prato na mão, sem saber se respirava ou se fingia que era estátua. As 2 mulheres que estavam sentadas no canto, aquelas que tinham parado de conversar quando o coronel abriu a boca pela primeira vez. Agora estavam brancas feito cera de vela, rezando baixinho, pedindo a Nossa Senhora Aparecida que ninguém saísse morto dali. E o homem de chapéu de couro, que tinha olhado pro coronel com desprezo lá no começo, esse agora estava encolhido na cadeira, sem coragem nem de mexer o dedão do pé. O coronel tentou engolir a seco, mas a garganta estava fechada. Ele queria dizer alguma coisa, qualquer coisa que pudesse tirá-lo daquela situação, mas as palavras não vinham. Era como se a língua tivesse virado pedra. Zé da Serra inclinou o corpo para frente, aproximou o rosto do ouvido do coronel e falou tão baixo que só os 2 escutaram. O senhor disse que Fogarel tá morto? Foi? A voz era calma, quase mansa, mas tinha um veneno por baixo que queimava mais que pimenta malagueta. O coronel sentiu as pernas bombearem e, se não tivesse sentado, teria caído ali mesmo. Ele balançou a cabeça tentando negar, mas não sabia direito o que estava negando, se era o que tinha dito ou se era a situação toda que estava vivendo. Zé da Serra se afastou um pouco, tirou a mão do ombro do coronel e foi sentar na cadeira que estava vazia do outro lado da mesa. Ele pusou a cadeira com a bota, fez um barulho seco no chão de tábua e se acomodou com calma, como quem tem todo o tempo do mundo. Cruzou os braços, inclinou a cabeça para o lado e ficou encarando o coronel. Os outros cangaceiros continuavam ali de pé, quietos, mas a presença deles era uma ameaça constante. Um lembrete de que,
Qualquer movimento errado seria o último. O coronel sentiu o peso daqueles olhares todos e percebeu que não tinha saída, não tinha volta, não tinha como correr. Ele tinha cavado a própria cova com a língua e agora ia ter que deitar nela. "Olha aqui para mim, coronel", Zé da Serra falou agora num tom que todos puderam ouvir. A voz dele tinha uma autoridade que não precisava de grito. "O senhor está aqui bebendo a cachaça do seu Antônio, comendo o queijo dele, usando a sombra desse teto e soltando a língua para falar de homem que o senhor nunca chegou perto. O senhor sabe quem é Fogaréu? Sabe o que ele representa para esse povo aqui? Sabe quantas vezes ele tirou comida da boca dele para dar para a família que estava passando fome? Quantas vezes ele enfrentou soldado armado até os dentes para defender gente que não tinha ninguém?" O coronel tentou abrir a boca, mas Zé da Serra levantou a mão, mandando ele calar. "Não, senhor, agora quem fala sou eu. O senhor teve a chance de ficar quieto, mas escolheu berrar. Agora aguenta." O silêncio que caiu no bar era do tipo que machuca. Era aquele silêncio pesado, carregado de expectativa, de medo, de respeito. Seu Antônio continuava parado atrás do balcão, mas agora tinha uma lágrima escorrendo no canto do olho, porque ele sabia que aquilo podia terminar mal. Ele gostava do coronel, apesar de tudo. O homem era metido, era cheio de querer aparecer, mas nunca tinha feito mal a ninguém de verdade. Era só um cabra que queria ser maior do que era e agora estava pagando o preço por isso. Zé da Serra continuou e cada palavra dele era uma lâmina afiada. "Fogaréu não está morto, coronel. Fogaréu não morre, não. Pode até ser que um dia o corpo dele caia, que as balas peguem, que a vida dele termine. Mas o que ele é, o que ele representa, isso não morre nunca. Isso fica gravado na memória desse povo, fica nas cantorias, fica nas histórias que as mães contam para os filhos da beira do fogo. O senhor acha que é só matar o homem para acabar com a ideia? Pois saiba que não é, não. A ideia é mais forte que qualquer bala, mais perigosa que qualquer rifle." Ele fez uma pausa, deixou as palavras assentarem no ar e então continuou. "E o senhor, aqui bebendo e mentindo, tá fazendo o quê? Tá ajudando a construir alguma coisa? Tá defendendo alguém? Não, o senhor tá sujando o nome de homem que vale mais do que 10 iguais ao senhor." O coronel sentiu a raiva misturada com vergonha subir pelo peito, mas não tinha coragem de reagir. Ele sabia que qualquer coisa que fizesse seria inútil. Olhou para os lados, procurando algum apoio, alguma cara amiga, mas só encontrou olhares baixos, gente que não queria se envolver. Até o homem de chapéu de couro, que tinha zombado dele antes agora, estava olhando para o copo vazio na mesa, fingindo que não existia. Ninguém ia ajudar o coronel, ninguém ia se arriscar por ele, porque ali, naquele momento, defender o coronel era o mesmo que cuspir na cara de Zé da Serra. E isso ninguém fazia e vivia para contar. Foi então que Zé da Serra se levantou devagar, empurrando a cadeira para trás com a panturrilha e caminhou até o balcão. Ele pegou a garrafa de cachaça que estava ali, serviu 2 copos e voltou para a mesa. Colocou um copo na frente do coronel e ficou com o outro na mão. "Beber comigo?" Ele disse. Não era um convite, era uma ordem. O coronel pegou o copo com a mão tremendo, tanto que a cachaça quase derramou. Ele olhou para o líquido transparente, viu o reflexo da lamparina bruxuleando dentro do copo e levou até a boca. Bebeu de um gole só, sentindo o fogo descer pela garganta, queimando tudo por dentro. Zé da Serra bebeu dele também, mas com calma, saboreando, e depois pousou o copo na mesa com um baque suave. "Agora escuta o que eu vou te dizer e guarda bem guardado", Zé da Serra falou, inclinando o corpo para frente de novo. "O senhor vai sair daqui vivo. Eu não vou encostar a mão no senhor, nem meus homens vão, mas o senhor vai levar uma marca que não é de bala, não é de faca, é uma marca na alma. Toda vez que o senhor pensar em abrir essa boca para falar de Fogaréu, toda vez que o senhor quiser se achar o tal, o senhor vai lembrar dessa noite. Vai lembrar de como ficou pequenininho, tremendo feito vara verde, e vai lembrar que teve a sorte de encontrar homem que tem palavra, que não mata por matar, que não derrama sangue à toa." Ele fez uma pausa, deixou o peso daquilo afundar. "Mas se eu souber que o senhor voltou a espalhar mentira, a sujar nome de quem não merece, aí, coronel, aí não tem segunda chance. Entendeu bem?"
O coronel balançou a cabeça que sim, rapidinho, feito o menino levando bronca do pai. Ele estava destruído por dentro, completamente aniquilado. Toda aquela pose, toda aquela arrogância que ele tinha mostrado no começo da noite tinha evaporado, feito orvalho no sol do meio-dia. Ele era agora só um homem assustado, pequeno, exposto na frente de todo mundo. E o pior não era nem o medo da morte, o pior era a vergonha. Era saber que todo mundo ali tinha visto ele ser desmascarado, tinha visto ele encolher, tinha visto a verdade nua e crua. Que ele não era nada do que fingia ser. Zé da Serra se levantou, deu um tapinha no ombro do coronel, dessa vez mais leve, quase fraternal, e virou as costas. Ele fez um sinal para os outros cangaceiros, e todos começaram a se movimentar em direção à porta. O clima no bar mudou de novo, mas ainda estava tenso, porque ninguém sabia direito o que podia acontecer depois. Seu Antônio soltou o ar, que estava prendendo há minutos, e as duas mulheres no canto fizeram o sinal da cruz 3 vezes seguidas, agradecendo por terem saído ilesas daquilo. O homem de chapéu de couro pegou o copo e bebeu tudo que tinha restado, tentando acalmar os nervos. Mas antes de sair, Zé da Serra parou na porta, segurou a moldura de madeira com a mão e virou o rosto para trás, olhando para todo mundo. Só para ficar claro, ele disse, a voz ecoando no silêncio: Fogarão não precisa de defensor. Não, ele se defende sozinho. Mas eu não vou deixar que falem mentiras sobre homem que eu respeito. E outra coisa, o sertão tem memória longa. A gente não esquece quem ajudou e não esquece quem atrapalhou. Então pensem bem antes de abrir a boca. E com isso ele saiu, seguido pelos outros, deixando o Bora ainda mergulhado naquele silêncio denso, carregado de tudo que tinha acontecido. O coronel ficou ali sentado, com o copo vazio na frente, olhando para a mesa, como se as respostas da vida estivessem desenhadas na madeira velha. Ele não tinha coragem de levantar os olhos, de encarar ninguém. Sentia o peso dos olhares sobre ele, mas ninguém falava nada. Ninguém tinha o que dizer. Seu Antônio, tentando suavizar a situação, se aproximou devagar, limpando as mãos do pano, e perguntou baixinho: Quer mais uma, coronel? Mas o coronel só balançou a cabeça que não, sem falar nada. Ele pegou o chapéu, que estava na cadeira ao lado, colocou na cabeça e se levantou com dificuldade, como se tivesse levado uma surra. As pernas ainda tremiam, mas ele conseguiu caminhar até a porta. Quando chegou lá fora, o ar fresco da noite bateu no rosto dele e ele respirou fundo, tentando se recompor. A rua estava vazia, as estrelas brilhavam no céu escuro e o vento trazia o cheiro de terra seca misturado com o perfume das flores de mandacaru que cresciam ali perto. Ele olhou para os lados, procurando algum sinal de Zé da Serra e dos outros, mas eles tinham desaparecido na escuridão, como se nunca tivessem estado ali. O coronel encostou na parede do bar, sentiu a madeira áspera nas costas e deixou o corpo escorregar até ficar sentado no chão. Ele colocou a cabeça entre as mãos e ficou assim, quieto, tentando processar tudo o que tinha acontecido dentro do bar. Aos poucos, a vida foi voltando ao normal. Seu Antônio começou a recolher os copos, a limpar as mesas, e as duas mulheres finalmente se levantaram, pegaram as bolsas e saíram apressadas. Ainda assustadas, murmurando entre si. O homem de chapéu de couro ficou ali mais um pouco, pediu outra dose, e quando o seu Antônio serviu, ele comentou baixinho, quase para si mesmo: Pois é, meu amigo, tem gente que não aprende a ficar calado, e aí o sertão ensina do jeito dele. Seu Antônio concordou com um aceno de cabeça, mas não disse nada. Ele tinha aprendido há muito tempo que algumas coisas é melhor não comentar. Lá fora, o coronel continuava sentado no chão e agora tinha uma lágrima descendo pelo rosto. Não era lágrima de dor física, não. Era lágrima de humilhação, de derrota, de perceber que tinha passado a vida toda tentando ser alguém que não era. E que naquela noite tudo isso tinha sido exposto. Ele pensou na esposa que estava em casa esperando. Pensou nos filhos que olhavam para ele como se fosse um herói. Pensou em todos que acreditavam na imagem que ele tinha construído. E agora, o que ele ia fazer? Como ia voltar para casa e olhar para eles, sabendo que tinha sido desmascarado, que tinha sido colocado no seu lugar, que tinha sido poupado não por mérito, mas por misericórdia de um cangaceiro? Demorou um tempo, mas o coronel finalmente se levantou, limpou o rosto com a manga da camisa,
ajeitou o chapéu e começou a caminhar para casa. Os passos eram lentos, arrastados, como se cada um pesasse uma tonelada. Ele passou pelas casas silenciosas, pelos cachorros que latiam ao longe, pela igreja que estava fechada, pela pracinha onde as crianças brincavam de dia. Tudo parecia igual, mas ao mesmo tempo tudo tinha mudado. O mundo era o mesmo, mas o coronel era outro. Ele tinha entrado naquele bar achando que era alguém importante e estava saindo sabendo que era só mais um homem cheio de falhas, cheio de medos, cheio de mentiras que ele mesmo tinha criado para se proteger. Quando chegou em casa, a esposa estava na cozinha, terminando de guardar as panelas da janta. Ela olhou para ele, viu a cara batida, o olhar perdido e perguntou preocupada: aconteceu alguma coisa, Benzinho? O coronel parou ali na porta, olhou para ela com uma mistura de amor e tristeza e respondeu baixinho: nada, não, só um dia cansado. Ela não acreditou muito, mas também não insistiu. Conhecia o marido bem o bastante para saber quando era hora de deixar quieto. Ela se aproximou, deu um beijo na testa dele e disse: vai descansar que amanhã é outro dia. E ele foi, carregando nas costas o peso daquela noite, sabendo que aquele não era o tipo de cansaço que o sono cura. Os dias foram passando e o coronel mudou. Não foi uma mudança brusca dessas que todo mundo percebe de cara, mas foi uma mudança profunda por dentro. Ele parou de frequentar o bar todo dia, parou de contar histórias para quem quisesse ouvir, parou de se gabar de coisas que não tinha feito. Ficou mais quieto, mais recolhido, mais pensativo. Algumas pessoas estranharam, perguntaram se ele estava doente, se tinha acontecido alguma coisa, mas ele sempre desconversava. Dizia que estava tudo bem, que era só cansaço da idade. Mas quem conhecia bem, quem tinha olho afiado, percebia que tinha algo diferente nele, uma humildade nova, uma prudência que não existia antes. Seu Antônio nunca comentou com ninguém o que tinha acontecido naquela noite. Era um homem de palavra que sabia guardar segredo. Mas ele viu o coronel diferente agora e tinha um respeito novo por ele, um respeito que vinha não da pose, mas da humildade de quem tinha caído e tinha se levantado de um jeito diferente. As duas mulheres que estavam no bar também nunca falaram nada, porque tinham medo de mexer em vespeiro. E o homem de chapéu de couro, esse um dia encontrou o coronel na rua, parou, tirou o chapéu em sinal de respeito e disse apenas: a vida ensina, não é, compadre? E o coronel concordou com um sorriso triste e respondeu: ensina sim, não amigo, e às vezes a lição dou mais que qualquer ferida. Zé da Serra nunca mais voltou àquele povoado. Ele e os outros cangaceiros seguiram viagem, continuaram a lida deles pelo sertão, enfrentando soldados, ajudando quem precisava, construindo a lenda que já era. Mas a história daquela noite do coronel, que gritou que Fogaréu estava morto e foi calado por Zé da Serra, essa história ficou. Ficou nas conversas baixas, nos cochichos de quem sabia, nos olhares que eram trocados quando alguém começava a se gabar demais. Virou um lembrete silencioso de que o sertão tem suas próprias leis, seus próprios códigos e que ninguém, por mais importante que se ache, está acima delas. E o coronel, esse aprendeu a viver com o peso daquela noite. Aprendeu que ser homem de verdade não é se gabar, não é levantar a voz mais alto, não é fingir coragem que não tem. Ser homem de verdade é reconhecer os próprios limites, é respeitar quem merece respeito, é saber quando ficar calado. Ele nunca contou para a esposa o que tinha acontecido, nunca contou para os filhos. Guardou aquilo só para ele, como uma ferida que cicatrizou, mas deixou a marca. E toda vez que alguém mencionava Fogaréu na frente dele, toda vez que o nome do rei do cangaço era falado, o coronel ficava quieto, apenas ouvia. E no fundo do peito sentia aquela pontada, aquela lembrança viva de que tinha sido poupado naquela noite, não porque merecia, mas porque encontrou homem que tinha mais grandeza que ele. Os anos foram passando e a história continuou viva. Fogaréu seguiu sendo Fogaréu até o dia em que a vida dele realmente terminou, mas aí já era outra história, outro tempo, outra dor. O coronel envelheceu, os cabelos ficaram brancos, o corpo ficou mais curvado, mas aquela noite nunca saiu da memória dele. E quando estava perto de morrer, já velho, já cansado, ele chamou o filho mais velho, aquele que sempre tinha visto o pai como herói, e contou a história toda.
Contou sem esconder nada, sem embelezar, sem tentar se justificar. Contou como tinha sido, cru e verdadeiro. E no final, com a voz fraca, ele disse: meu filho, aprende com o erro do teu pai. Não viva de mentira. Não tente ser maior do que é. Seja homem de verdade. Seja honesto, seja humilde, porque uma hora ou outra a vida te coloca no teu lugar. E quando isso acontece na frente de todo mundo, a vergonha é maior que qualquer dor. O filho ouviu em silêncio, segurou a mão do pai, e quando o velho fechou os olhos pela última vez, ele carregou aquela história no coração e passou para os filhos dele. E esses passaram para os filhos deles. E assim a história foi sendo contada de geração em geração, virando parte da memória daquele lugar, daquele povo, daquele sertão que nunca esquece. E hoje, minha gente, quando alguém naquela região começa a se gabar demais, a levantar a voz sem razão, sempre tem um mais velho que puxa o braço e sussurra: cuidado, rapaz, lembra do coronel que gritou que Fogarel estava morto? E assim a história permanece viva, não como advertência de medo, mas como lição de respeito. Respeito pelo outro, respeito pela verdade, respeito por aqueles que vieram antes e construíram com sangue e suor a dignidade que a gente herda. O sertão é assim, meu consagrado, ele não perdoa a mentira, não aceita a pose vazia, não respeita quem não tem respeito, mas ele acolhe quem reconhece o erro, quem aprende, quem muda. E o coronel, apesar de tudo, apesar da vergonha, apesar da dor, teve essa chance de mudar, teve essa chance de se tornar um homem melhor, mais verdadeiro, mais humano. Então fica aqui essa história, povo bravo, para vocês levarem pro coração. Fica essa imagem do coronel sentado no chão e encostado na parede daquele bar, olhando pro seu estrelado do sertão, sentindo o peso de tudo que tinha sido e de tudo que poderia ter sido. Fica essa imagem silenciosa de um homem que descobriu tarde demais que a verdadeira força não está no grito, está no silêncio, não está na pose, está na humildade, não está em fingir ser o que não é, está em aceitar quem realmente se é. E fica também a imagem de Zé da Serra desaparecendo na escuridão da noite, carregando consigo a lenda, o mistério. A força de quem não precisa gritar para ser ouvido, de quem não precisa matar para ser respeitado. E quando o sol nasce de novo no sertão, iluminando a terra seca, as casas humildes, os caminhos de chão batido, tudo continua, a vida continua, as histórias continuam. E a gente que está aqui escutando carrega um pouco dessa sabedoria, um pouco desse aprendizado, um pouco dessa verdade que só o sertão sabe ensinar. Porque no final, compadre e comadre, o que fica não é o grito, o que fica é a lição.